iniciar um processo de impeachment esse ano ainda, no mínimo, vai ser uma pauta para a campanha de muita adesão popular, porque a opinião pública está irritadíssima com isso e ninguém está querendo entender as razões conceituais do Supremo. Ninguém quer saber o seguinte: quem é que roubou? Quem é que está atrás do Master? Quem é que está defendendo o Master? Por que está defendendo? Isso é que as pessoas querem saber. Não tem jeito de resolver o caso sem que isso seja resolvido. É importante que se coloque isso. As pessoas acham que antes o impeachment de ministro do Supremo era uma pauta de... A chave virou. Quantas outras autoridades nós encontraremos ainda envolvidas nesse caso? Quer dizer, esse sigilo do Toffoli está guardando quem mais? Quantos mais? Ou o que mais? Então, esse lugar em que ele está é um lugar que, se ele for de lá deposto com muita agressividade, pode ser que ele saia rasgando, cortando a cabeça de todo mundo. Então, olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Fachin sobre Toffoli Master. Não vou cruzar os braços. Presidente do STF disse que não ficará inerte caso o assunto chegue ao plenário. É isso mesmo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, sinalizou que a corte poderá reagir às controvérsias envolvendo decisões do ministro Dias Toffoli no inquérito do Banco Master. Em entrevista ao jornal O Globo, Fachin afirmou que não ficará inerte caso o assunto chegue ao plenário e reforçou que eventuais questionamentos serão analisados pelo colegiado dentro das regras do tribunal. A fala marca uma mudança de tom em relação à posição divulgada dia antes, quando Fachin havia defendido publicamente a atuação de Toffoli. Agora, o presidente do Supremo evita antecipar julgamentos, mas deixa claro que recursos ou contestações poderão ser discutidas pelos demais ministros. Sadi sobre impeachment no STF. Não é mais uma pauta de direita. Comentaristas da Globo News estão alinhados quanto à crise no STF. Comentaristas da Globo News afirmaram nesta segunda-feira, durante o programa Estúdio I, que o STF enfrenta uma crise que afeta a credibilidade da corte e deve repercutir no cenário político. O jornalista Merval Pereira disse que a situação tende a se agravar e que os ministros precisam se preparar para um período difícil. A comentarista Andréa Sadi concordou e disse que o impeachment de ministros deixou de ser uma pauta restrita à chamada extrema-direita. Já Otávio Guedes comentou a declaração do ministro Gilmar Mendes sobre o caso, mesmo com a lei orgânica da magistratura vetando esse tipo de posicionamento público. Engraçado que quando era contra Jair Bolsonaro, eles aplaudiam os abusos do STF. Veja o vídeo. É inevitável, né, que o Supremo enfrente esse problema, porque se continuar assim, vai continuar afetando a credibilidade do Supremo enquanto as novidades aparecerão. Não há dúvida nenhuma. Ninguém pense que isso vai acabar. Ninguém pense que não tem gente querendo fazer delação premiada, não tem gente querendo contar mais histórias. Não há como escapar, a não ser com censura, né? Então, eu acho que os ministros do Supremo têm que se preparar para um ano muito duro, inclusive porque é um ano eleitoral. Se o Senado quiser forçar uma situação e iniciar um processo de impeachment esse ano ainda, no mínimo, vai ser uma pauta para a campanha de muita adesão popular, porque a opinião pública está irritadíssima com isso e ninguém está querendo entender as razões conceituais do Supremo. Ninguém quer saber o seguinte: quem é que roubou? Quem é que está atrás do Master? Quem é que está defendendo o Master? Por que está defendendo? Isso é que as pessoas querem saber. Não tem jeito de resolver o caso sem que isso seja resolvido. E não é uma pauta da extrema-direita. Não. É importante que se coloque isso. As pessoas acham que antes o impeachment de ministro do Supremo era uma pauta da extrema-direita. Era uma pauta de... A chave virou. As pessoas querem, de fato, saber como é que explica isso, Otávio, que está posto. Então vamos lá.
se o Fachin joga o caso para a segunda turma, para decidirem ali sobre se o foro é competente ou não, o Gilmar Mendes é um dos ministros que vão voltar. A lei da magistratura, lei orgânica da magistratura, no seu artigo 36, diz que é proibido ao juiz emitir opiniões sobre o caso ou antecipar seu voto. Cara, quando o ministro Gilmar Mendes diz que é regular, elogia a Procuradoria-Geral da República por considerar regular, ele está antecipando o voto dele, ou pelo menos emitindo opinião sobre o caso. É por isso que eu digo que código de conduta, de ética, não sei o que, é perfumaria. Porque já existe isso na lei orgânica da magistratura. Então, esse é um erro, né? Esse aí é um erro. O ministro vir em rede social tuitar, no meu entender, para antecipar o seu veredito. E cresce a pressão do presidente Lula também sobre o ministro Dias Toffoli. Segundo fontes ouvidas por Oeste, Lula quer que Toffoli devolva o caso para a primeira instância. Na avaliação dos petistas, a insistência do ministro em se manter na relatoria do inquérito expõe o tribunal a críticas e reforça o caráter político da Suprema Corte. Lula chegou a mencionar que Toffoli deveria deixar o Supremo diante do desgaste do caso Master. E é nesse contexto que surge o nome do senador Rodrigo Pacheco para ocupar uma possível cadeira no Supremo caso a vaga venha a ser aberta. É o mato e a capoeira. Nesse cenário, a eventual saída de Toffoli abriria uma segunda vaga estratégica, permitindo a Lula reforçar sua influência no Supremo e, ao mesmo tempo, reorganizar alianças políticas no Congresso. Marcília, essa notícia tem circulado aí na semana que o presidente Lula estaria bastante incomodado com a postura do ministro Dias Toffoli. A gente lembra que esse ranço, esse incômodo já vem de um longo tempo, desde quando o presidente Lula esteve preso, que Dias Toffoli impediu que Lula acompanhasse o enterro do irmão de Lula, e agora me parece que está então crescendo ali as rusgas entre os dois, que já se ventila inclusive resgatar o nome de Rodrigo Pacheco, que foi preterido pelo Jorge Messias, chefe da AGU, que foi sim o indicado escolhido por Lula para uma vaga no Supremo, mas por enquanto está tudo paralisado, Marcília, está tudo na mesa. Para o Lula isso é uma maravilha, porque afinal, bom, primeiro que ele tem essa mágoa, né, antiga na sua cabeça em relação o Lula, né, tem essa mágoa em relação ao Toffoli. E segundo que o Lula estava numa sinuca, né? Não, nesse caso, não literalmente, mas uma sinuca, uma encruzilhada, melhor dizendo. E ele olhava para o Messias, quero nomear o Messias, que é um soldado fiel. E a gente sabe, o Messias fez o trabalho, usando as palavras do Moraes na formatura, o Messias fez o que tinha que fazer durante esses anos todos em que esteve à frente da AGU. Mas cuja primeira missão era enganar o STF. Enganar o STF. Na época da Dilma, não era isso a história? Tem uma carta aqui, se por acaso chegar alguma coisa, você é ministro e aí você fica aqui. Entrega para o Lula não ser preso. Isso. Entrega uma malandra, maracutaia. Entrega o Lula. O termo de posse, né? Entrega o termo de posse para o Lula para ele não ser preso. Ele já começa assim, como um garoto de recados da pior qualidade. E aí ele vai para a AGU e cria a promotoria, lembra-se disso? A promotoria da verdade. E começa a perseguir fake news que só eram verdades e críticas contra o Lula, né? Então ali começa a coisa toda e nós vimos durante esse tempo inteiro o Messias fazer esse trabalho fiel ao Lula. Então ele quer colocar o Messias porque o Messias é um soldado do Lula e do petismo. Mas ele, com isso, desagrada o Senado. E aí entra o Pacheco. Como é que eu faço? Eu não consigo nem muito bem aprovar o Messias se eu estou desagradando o Senado. Quando se surge, então, agora a possibilidade dele nomear o Messias e o Pacheco, ele resolve o problema dele. Tenho dois, agrado todo mundo, num ano eleitoral, tenho o Congresso do meu lado e me livro do Toffoli, que não só há essa mágoa, mas que está cada vez mais sujo nessa história. Fica muito difícil daqui para frente o Toffoli se sair bem disso. Só tem um porém em relação a toda essa história. O Toffoli, ele não está guardando esse sigilo todo nesse caso Master para proteger a si próprio. Nós já estamos diante de 3 ministros, Toffoli, Moraes
e o Lewandowski, que é um ex-ministro do STF. Quer dizer, só nessa primeira saída, né, esse primeiro sprint, a gente já tem 3 ministros do STF envolvidos nesse caso. Quantos outros ainda veremos? Quantas outras autoridades nós encontraremos ainda envolvidas nesse caso? Quer dizer, esse sigilo do Toffoli está guardando quem mais? Quantos mais? Ou o que mais? Então, esse lugar em que ele está é um lugar que, se ele for de lá deposto com muita agressividade, pode ser que ele saia rasgando, cortando a cabeça de todo mundo. Então, há que se ter cuidado em tirar o Toffoli desse lugar, né, por parte do Lula e etc., porque se desagradarem muito o Toffoli, pode ser que, do mesmo jeito que jogador de futebol que toma um cartão vermelho e tenta levar outro, ele saia do campo arrastando um monte de gente com ele. O Piotr, esse bastidor é interessante, porque tem uma lógica, né? Afasta o ministro Dias Toffoli, de certa forma tenta limpar um pouco a imagem do Supremo e acomoda Rodrigo Pacheco, que foi escanteado por conta da escolha de Jorge Messias à vaga no Supremo. O que te parece? Tem uma lógica política, do ponto de vista teórico, muito possível de acontecer, mas precisa combinar com todo mundo que ninguém mais vai falar do escândalo do Vorcaro e do que o Marcília mencionou, inclusive que tem muito mais gente envolvida, obviamente. Do ponto de vista lógico, assim, do ponto de vista teórico-político, seria uma solução tremenda, porque se o Congresso tivesse, no caso especialmente o Senado, tivesse hombridade, coisa que é difícil esperar isso, da atual gestão, né, da atual presidência do Senado da República, você diria que o Lula não tem mais condição de indicar ninguém para o Supremo Tribunal Federal. Então, acaba o mandato. Se por um acaso ele tiver renovado o mandato pelo eleitor, bom, aí tudo bem, do ponto de vista constitucional ele ganhou um novo mandato, mas esse é que está manchado. Mas se o Senado vir a possibilidade de resolver e colocar o Rodrigo Pacheco, não duvido que passa até o Messias. E aí vai. Bom, Augusto, falamos do ministro Dias Toffoli, ministro Ricardo Lewandowski, recebendo do escritório enquanto era ministro da Justiça. Tem mais, agora mais um capítulo, agora envolvendo outro ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, que esteve pelo menos 2 vezes na mansão do banqueiro do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master em Brasília. Segundo testemunhas, foi na casa do empresário que Moraes conheceu o então presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, no fim de semana. À época, o Master buscava apoio do BRB para evitar a quebra. No encontro, os dois teriam falado sobre a situação do banco. Depois, a compra do Master pelo BRB foi anunciada, mas acabou barrada pelo Banco Central após reação negativa do mercado e apuração de irregularidades. Relatos também apontam que Moraes acompanhou na residência de Daniel Vorcaro o resultado da eleição de Donald Trump em 2024. A presença do ministro na casa do banqueiro era vista como demonstração de prestígio e influência política do dono do Master. O caso ganhou mais peso com a revelação de um contrato de 129 milhões de reais entre o Master e o escritório da mulher de Moraes. O ministro e o banqueiro não comentaram esses encontros, Augusto, que foram divulgados também pela jornalista Andresa Matais, do portal Metrópolis. A imprensa, quando começa a cumprir o seu papel, a imprensa tradicional, ela percebe os serviços aí que pode prestar. Sim. Também, né? E como há coisas a apurar. No único país do mundo que tem uma Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Como se houvesse jornalismo não investigativo. Eles não falaram sobre o Banco Master lá, aí falaram, finalmente. Não tem mais essa história de viajar no mesmo jatinho, mas não tocar no assunto. Né? Telefona 6 vezes num dia, mas não tratam do assunto. Agora trataram, pois bem, o contrato entre a mulher do Alexandre de Moraes e o Banco Master começou a vigorar em janeiro de 2024. Aqui, o encontro foi em dezembro. Não falaram do Master. É evidente que só trataram disso como eles começam a admitir. E por quê? Conversar sobre isso com o presidente da República é para pedir ajuda.
é para pedir ajuda. E o fato de o Lula não se referir a esse encontro, não ter mencionado, é a prova do crime. Piotr, segundo relatos, Daniel Vorcaro pediu então para o presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, se dirigir à mansão do Vorcaro. Acho que temos inclusive imagens aí da mansão para exibir para a nossa audiência, que já exibimos em outras oportunidades, dizendo o seguinte: o homem estava lá. Chamou o Paulo Henrique Costa, dizendo, claro, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, que estava na mansão, aí a gente exibe ao lado de um assessor. O BRB, que é o Banco de Brasília. É bom a gente lembrar, nós estamos falando de um banco estatal. E aí, qual é a função do presidente do BRB ir à casa de um banqueiro nessas mansões de Brasília, de lobby do pior nível? Não estou falando de influência para discutir assuntos importantes, não. O que ele estava fazendo lá? Mas vamos só recuperar esse período. O Augusto fez menção, né, de 2024. Esse era o momento em que o Alexandre de Moraes era o imperador do Brasil. Não é mais. Mas naquele momento o Alexandre de Moraes era imperador do Brasil, inclusive por omissão de boa parte dessa imprensa que agora acordou finalmente e que não via nenhum dos abusos do Alexandre como um problema para o país. O caso Master não acontece por acaso, nada é por acaso no caso do Banco Master. Para chegar um banqueiro, imaginar que ele pode chamar um ministro do Supremo ali e negociar um contrato com a mulher e aquilo, olha, preciso de ajuda agora com... É porque ele sabia que o Alexandre era inatingível. O governo Lula permitiu esse escândalo do Master, basta ver o histórico da realidade brasileira. É curioso, a gente lembra, na semana passada, Daniel Vorcaro prestou depoimento à Polícia Federal e foi questionado sobre quem frequentava a mansão em Brasília. Ele citou como autoridade apenas o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele não falou do Paulo Henrique Costa, não falou do ministro Alexandre de Moraes. Talvez esteja ali querendo proteger uma certa ala que pode beneficiá-lo mais adiante. Eu diria que é uma amnésia da sobrevivência. É a amnésia da sobrevivência. Me parece... Coisa de advogado. Coisa de advogado. Uma tese. É uma tese. A amnésia da sobrevivência é excludente de licitude. Olha isso. Bom, mas falando sério, eu queria pegar um gancho, rapidamente, do que o Augusto trouxe. Para a gente perceber a gravidade desse caso, esse eu acho que é um percurso interessante. Então, no jatinho, o advogado lá disse, não, conversamos só sobre o Palmeiras. Só. Tá, tudo bem, somos ingênuos e vamos aceitar. Aí ligou 6 vezes o Moraes para o Galípolo. Não, mas estávamos falando sobre a Magnitsky. 6 vezes. Tá, tudo bem, vamos aceitar. Aí agora vem esse encontro, são 2 encontros, foram 12 os encontros do Moraes na mansão do Vorcaro. Um deles, supostamente, foi para assistir às eleições do Trump. Então vamos de novo aceitar que eles fumaram charutos, estavam lá num bunker. Era um bunker, ele chamava de bunker o Vorcaro, aquele local. Era um lugar para fumar charuto, sem que a fumaça atrapalhasse, tomar bons vinhos, e só falaram sobre as eleições do Trump. Vamos aceitar. Só que no outro encontro estava o Vorcaro, o presidente do BRB e o Moraes. E aí qual é o assunto então? Não tem mais como escapar, porque... É o novo calendário do Campeonato Brasileiro. Pois porque não sobra opção para conversar com o presidente do BRB, o Master e o Moraes. O que o Moraes? Ele ficou segurando vela nesse encontro, o Moraes? Opa, estou deslocado. Qual é a minha função aqui? Se tem alguém que não se sentiria deslocado... Aí vem o Toffoli, chama tudo para ele e coloca sob segredo, sob sigilo. Sim. Não, loucura. Eles não têm álibi, sempre. Eles não pensam nisso. E é bom a gente trazer de novo, se o Moraes, claro que o Moraes suspeito, isso é básico, porque não tem nem o que falar mais, mas se o Moraes, em algum momento, advogou em nome do contrato da esposa, isso é crime. É o que a gente chama de advocacia administrativa. Você é um funcionário público, sobretudo um juiz, você não pode advogar em nome dos outros, em nome de qualquer interesse. E se o interesse advogado for ilícito, isso chama-se corrupção passiva, que é você solicitar uma vantagem indevida a alguém. Então, é grave. E se ninguém investigar essa gravidade toda, quem não investigar também comete um crime, que é o de prevaricação. Então, assim, essa acomodação que parece que eles querem dar a esse caso, ela vai ser criminosa de alguma forma.